Aqui a gente tem um exemplo completo para calcular o fatorial usando o for. Vamos fazer esse exemplo aqui. Nesse exemplo eu vou fazer aquele padrão que a gente definiu nas últimas aulas, de definir uma função main. Essa função main ela vai receber da entrada do usuário um valor para guardar em n. Esse valor precisa ser convertido para um número inteiro, porque eu vou calcular o fatorial de n. Para calcular o fatorial de n, eu vou chamar a função fatorial e vou guardar aqui essa variável resultado, o resultado de fatorial, passando o valor n. Eu ainda vou definir essa função, né? E no final eu só tenho que imprimir aqui, print, o valor de n fatorial. Esse n eu vou substituir pelo valor que o usuário digitou, é igual a o valor de resultado, usando aqui a função format, que a gente tem utilizado. O primeiro valor a ser substituído vem aqui, n, e depois o resultado, como segundo parâmetro, vai ser substituído nessa parte aqui. Tudo bem? Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente precisa definir a função fatorial. Eu esqueci ali do def, né? Def fatorial. Quando a gente define uma função, precisa dessa palavrinha-chave aqui, def. A função fatorial vai calcular o fatorial, né? E eu não posso esquecer de chamar a função principal. Então, lembrando, quando a gente começar a executar esse programa, a gente vai ter aqui def main, então o Python ignora essa função. Def fatorial, o Python ignora esse bloco, essa função com todo o bloco. E depois tem main, então ele decide, eu tenho que chamar a função main. A função main já foi definida, está aqui em cima, então chama a função main. Quando ele encontra a função fatorial, ele pergunta, a função fatorial já foi definida? Já. Porque ele só chegou na execução da função main quando ele leu todas as funções. Por isso que esse padrão funciona para a gente. Ele faz com que você não tenha que se preocupar qual que é a ordem das funções que você está declarando. Então, como que a gente calcula a função fatorial? Bom, a função fatorial de n, a gente precisa calcular a multiplicação de n vezes n-1, vezes n-2, assim por diante, né, até vezes 2 e vezes 1. Outra forma que a gente pode pensar é calcular esse fatorial ao contrário, é o mesmo resultado, né, 1 vezes 2 até n-2 vezes n-1 vezes n. Então, tanto faz, aqui o fatorial é igual a essas duas expressões aqui. Eu vou fazer a minha função calculando o fatorial indo de 1 até n. Então, eu vou ter uma variável chamada fat, que vai receber o valor do primeiro fatorial, do fatorial de 1. O fatorial de 1, se o n for 2, eu preciso multiplicar, né? Eu preciso fazer um for agora, então vou fazer um laço. Então, vou fazer um laço que vai de 1, 2, até n. E eu vou multiplicar sempre esse valor do laço por fatorial. Como que eu faço isso? For i no intervalo começando de 2 até n mais 1. Por que n mais 1? Porque o range ele dá sempre o valor até o fim menos 1. E eu preciso ir até n, né? O meu laço. Então eu coloco n mais 1. E eu faço com que fatorial receba o valor que está nele mesmo, vezes i. Então o fatorial começou com 1, agora ele vai para fatorial 1 vezes 2, armazena aqui em fatorial. Depois vai ser esse resultado vezes o próximo, que é o 3, né, que o i vai para o próximo, que é 3. Depois esse resultado vezes o próximo, que é 4, e assim por diante, até chegar no n. O que é bom aqui é que eu não preciso incrementar o i, não preciso me preocupar com nada, porque esse range já faz isso automaticamente para a gente. No final, eu tenho que retornar o resultado que eu estava armazenando aqui na variável fat. Certo? Vamos ver se isso aqui funciona. Primeiro eu vou testar com o fatorial de 2, que tem que ser 2. Beleza. Agora eu vou testar com 3, que tem que ser 6. Parece correto. Fatorial de 4. 6 vezes 4 é 24. E o fatorial de 5, 120. 5 vezes 24, 120. Então, parece que está correto. A gente tem que testar também com o fatorial de 1, né?
O fatorial de 1 é 1, tá certo? E eu vou testar o fatorial de 0 aqui, ficou como 1. Então, parece correto também pela definição. No slide, a gente tem algo parecido, não, algo exatamente igual ao que eu fiz agora. E depois vocês podem olhar com calma esse código. Mas o que é interessante da gente perceber aqui é que a gente está usando um looping com o comando for, diferente do que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores.